BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. O direito minerário regula a pesquisa, a exploração e aproveitamento econômico dos recursos minerais, conectando temas regulatórios, ambientais, fundiários, contratuais e empresariais. É uma área estratégica porque ajuda a transformar projetos minerais em operações juridicamente seguras, considerando investidores, órgãos públicos, comunidades e riscos ambientais. E este é o tema do nosso episódio de hoje aqui no BD Law, podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou seu host, Gabriel Bidini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com Pedro Garcia, sócio do Verano Advogados. Ele é reconhecido nas áreas do direito contratual, societário, financiamento, regulatório e antitrust, com especial experiência nos segmentos de mineração e infraestrutura. Pedro é o coordenador da área de mineração do Verano Advogados, com conhecimento bastante diversificado. Ele orienta clientes em projetos e negócios locais e internacionais, inclusive na negociação e redação de contratos comerciais, M&As, financiamento e captação de recursos, questões regulatórias imobiliárias e ambientais relacionadas a empreendimentos minerários e processos de antitrust. Pedro Garcia foi membro do Conselho de Administração da World Initiative of Mining Lawyers por 4 anos. Pedro, seja muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar nosso convite, viu? O prazer é todo meu, Gabriel. Muito obrigado pelo simpático convite. Eu que agradeço, Pedro. Pedro, queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, como você foi parar no direito e por que escolher essa área. Vamos lá, sendo breve, tentando resumir uma trajetória que, curiosamente, nesse ano, completa 30 anos. Pô, que beleza, cara. Sim, então são 3 décadas atuando nessas áreas todas que você bem resumiu, mas com um especial foco na mineração, né? E aí tem uma curiosidade, a mineração, ela, na verdade, corre nas minhas veias. Que legal. Porque eu sou de uma família em que meu bisavô foi geólogo. Nossa. Meu avô, engenheiro de Minas, meu pai, engenheiro de Minas, e cresci com a mineração na família, então foi algo muito natural. Quando eu comecei a trabalhar, eu já desde a faculdade eu tinha a ideia de trabalhar com o ambiente mais corporativo, eu me identificava mais com o ambiente corporativo, e naturalmente eu busquei um escritório que tivesse tradição na área de mineração, e o Verano tinha essa tradição, e foi por aí que começou. E aí já passaram 30 anos de muitas aventuras, né? Eu não fiquei só no Brasil, eu fiquei também 2 anos trabalhando na Europa, né? Você mencionou o IMO, que foi uma parte desse esforço depois, mas eu fiquei também 1 ano trabalhando no Siemens & Siemens em Portugal, primeiro, cobrindo Portugal e Espanha, e depois fui para a sede em Londres, e além disso também aí acabei estudando em faculdades tanto em Lisboa como em Londres. Então assim, que da hora. Então assim, foi bom para ter uma visão internacional, né, de como os grandes escritórios atuam, etc. Me apaixonei por essa questão também de gestão de escritórios, né? E por aí foi, mas o mercado sempre me viu e sempre viu a minha paixão pela atividade de mineração, e acaba que uma coisa leva a outra. Assim, a gente teve a sorte de trabalhar em diversos dos projetos mais importantes que aconteceram nessas décadas no
no Brasil, e seja na parte operacional, seja na parte de crises ou principalmente nas transações, né? E aí isso tudo vai levando uma experiência, né? Vai acumulando um conhecimento que a gente pode dividir um pouquinho aqui com vocês hoje. Que legal, Pedro. E Pedro, eu queria saber, cara, é bacana saber que a área tá nas suas veias aí, né? Você foi nascido e criado, então eu imagino que você conhece o pessoal do mercado desde pequeno, porque imagino que o ciclo, né, seja esse, desde avô e tudo mais, sua família deve ter outras pessoas. E eu queria saber, porque às vezes a gente tenta, às vezes tem gente que prefere fugir. Ah, minha família trabalha com isso, eu vou fugir. Tudo bem, você não virou geólogo, né? Mas você continuou na área. E eu queria saber como que é isso, cara? O que te dá desculpe, perdão da palavra, mas o que te dá tesão em trabalhar com isso? É verdade, assim, uma atividade que é muito curiosa, porque é particular, é interessante, porque o que me fascina, sinceramente, e eu falo muito isso com a equipe, o pessoal brinca assim, não, qual é o segredo né, desse pouco sucesso que a gente Está sendo conseguiu? modesto, viu? A gente tem tido, né, algumas das iniciativas foram bem sucedidas, colocando assim de uma forma mais. Quando você tem a visão do que você não está simplesmente empurrando papel, né, sendo direto, você tá usando os seus skills jurídicos para beneficiar uma série de comunidades e trazer um benefício econômico, social ali em torno dos projetos de mineração e facilitar os investimentos, orientar os estrangeiros, por exemplo, que vêm fazer negócios no Brasil. É muito gratificante. Isso realmente é muito gratificante. É a parte que eu mais gosto. Então, assim, eu fico super frustrado quando tem alguma transação que não se concretiza por alguma razão, ou alguém desiste, porque eu sei, e já tive a oportunidade várias vezes de visitar comunidades, visitar as áreas, né? Porque a mineração ela sempre acontece em áreas remotas do país, né? Então, os benefícios são incríveis que um grande projeto de mineração gera ali para aquela comunidade, empregos, às vezes até iniciativas de saneamento, escolas, hospitais. Às vezes tem tanta coisa que acontece que é legal, não só pelo recolhimento da CEFEM, né, que é a contribuição financeira pela exploração mineral que é cobrada quando você usa ou vende o minério, mas também pelo desenvolvimento, né? Aquela geração de emprego que vai acontecendo naquela região. Isso tudo é muito legal, é muito gratificante, e tanto que a gente tem essa prática de quando a gente começa um projeto, a gente tenta buscar informações de quais serão os benefícios que estão por trás, porque dá outro nível de engajamento na turma. Que legal, Pedro. E Pedro, mais um ponto, se você puder contar algum caso, não precisa citar o nome, mas o caso que for, putz, cara, isso aqui, putz, eu tenho orgulho de ter feito um negócio desse, diferente, assim, se você se sentir confortável para falar. Claro, não, sem dúvida, sem dúvida. Eu vou voltar um pouquinho no tempo. Claro. Mas tem um especial que realmente foi muito bacana. Era um projeto de uma empresa que na mineração as empresas são essencialmente tratadas entre juniors e majors, né? São as empresas que pegam os projetos no início, começam a tocar e tem as majors, que são as grandes companhias, etc. A gente estava trabalhando para uma junior company canadense que tinha feito um IPO no Canadá. Eles compraram um projeto de minério de ouro num município super remoto em Minas Gerais, e assim, era um dos municípios mais pobres do país, né? Considerando que a gente tem mais de 5 mil municípios, né, no país, né? Era um dos mais pobres do país, com uma mortalidade
severa, infantil, coisa assim, bastante triste mesmo. E esse projeto de mineração de ouro transformaria a região. Só que havia uma questão, assim, a base de tudo, e a gente vai tratar disso, a base de tudo era que o título, naturalmente, no M&A que a gente estava fazendo, comprando a companhia e os ativos de mineração dessa companhia, que isso fosse concretizado, para eles poderem continuar fazendo os investimentos e tocar a mina adiante. Havia uma barreira regulatória, havia uma regra específica na Agência Nacional de Mineração que travava a transação. Havia uma regra porque era por questões de pagamento de CEFEM, que não podia transferir enquanto não se resolvia. E a questão era tão específica, porque era uma regra que realmente não fazia muito sentido, porque a dívida que existia era de outra área, não era da área que estava sendo objeto da negociação. Estou resumindo aqui. E aí a gente fez esforços diversos e a gente conseguiu, explicando toda a situação. Levamos, inclusive, a prefeita da época, a Brasília, no antigo Departamento Nacional de Produção Mineral, que precedeu a Agência Nacional de Mineração, e nós conseguimos, com todas as explicações, a sensibilidade do departamento, de mudar a regra. Assim, houve uma nova resolução que alterou a regra para viabilizar o negócio. Que da hora, cara. E aí isso aconteceu, e hoje em dia essa mina opera, emprega milhares de pessoas e o município é outro. Então isso realmente dá um prazer muito bacana, assim, de ver. Apenas um exemplo, assim, de vários. Não, mas sensacional. É legal porque o pessoal tem uma noção de como que funciona a área, né, do seu trabalho. Eu queria, né, Pedro, indo aí no ponto, para quem nunca teve contato com o tema, como que você explicaria o que é o direito minerário? Ótima pergunta, até sem querer, Gabriel, você acabou tocando num dos pontos essenciais aí de tudo que envolve a mineração hoje em dia. E uma das discussões mais atuais é exatamente essa expressão, direito minerário, porque já há mais ou menos umas 2 décadas surgiu essa tese, né, que é muito boa, tem todo sentido. Vou até admitir que foi sem querer, viu, Pedro? Surgiu essa tese que o direito minerário, por ter regras próprias, ter um regulador próprio, um setor próprio, players, tudo que envolve uma disciplina clássica do direito independente e que, portanto, existe o direito minerário, né? Assim como o tributário, como outros, né? E realmente faz todo sentido e não tem nada de errado nessa tese. No entanto, com o passar do tempo, acabou havendo uma confusão em que o direito minerário ficou vinculado muito mais ao aspecto regulatório, ou seja, as regras específicas só da Agência Nacional de Mineração, o que não representa, de fato, o que a indústria, de uma forma geral, tem adotado mais hoje em dia, que é o direito aplicado à mineração, né? Ou o direito da mineração, para ser mais simplista. Particularmente, sou mais fã, realmente, dessa segunda vertente, da evolução, da referência ao direito da mineração e não do direito minerário, porque o regulatório ele é apenas uma pequena parcela de quem atua nessa área, né? Então, assim, o direito da mineração, ele é, per se, multidisciplinar. Então, quem atua nessa área vai estar o tempo todo trabalhando com ambiental, com aspectos fiscais, com aspectos contratuais, transacionais, financeiros. Então, assim, realmente, e não é só por uma questão de que o direito se aplica a todas as empresas, é porque tem particularidades da mineração para cada um desses itens que eu mencionei. Então o direito da mineração, ele é
realmente ele pega o dia a dia das empresas. Então, ele pega a relação entre Estado e iniciativa privada, ele pega políticas de Estado, políticas públicas, então ele pega preocupações ambientais, né? Toda essa discussão ESG, ele pega políticas fiscais, né? Então, por exemplo, a mineração ela tem questões bastante relevantes, por exemplo, na reforma tributária, que a gente está acompanhando. Em questões geopolíticas, que a gente vai falar um pouquinho aqui rapidamente. Então assim, é bastante amplo. Então, assim, e curiosamente, no Brasil, apesar de todo esse potencial e da importância que a mineração tem no nosso dia a dia, né? Para qualquer lugar que você olhar dentro da sua casa, você vai ver alguma coisa que tem mineração. Seja o próprio prédio onde você está, tem os minérios, tem os metais, tem tudo que precisa. Tudo no fundo é oriundo de alguma mineradora em algum ponto, né? Então, assim, tudo que a gente olha, o seu celular tem uma série de minerais usados para a fabricação do seu celular, e por aí vai. Então, assim, apesar de toda essa importância da mineração, e da importância que a mineração tem no Brasil para o PIB brasileiro, é incrível como as faculdades de direito, especificamente falando, não têm cadeiras e disciplinas, em geral, específicas para falar de mineração. Assim, geralmente é mais matéria de pós-graduação e não na graduação, o que eu acho que para um país tipicamente minerador, deveria ser algo a se considerar. Muito bacana. É interessante isso, Pedro, que você traz, porque eu estava lembrando, primeiro que eu lembrei das primeiras aulas da faculdade, né? Eu fiz Mackenzie, Direito lá, e daí eu lembrei das primeiras aulas, porque quando você entra no primeiro ano lá, você percebe que tudo envolve direito, por exemplo, daí parece que abre, né? Quando você abre isso, nossa, sabe, você nunca tinha percebido isso. E um ponto que é interessante, que você traz direito da mineração, que é, por exemplo, a gente gosta de colocar, porque, por exemplo, tem a parte didática disso, que é ótimo, né? Direito minerário, agora, falando do direito da mineração, mostra isso. Olha, a gente trabalha nisso, a gente trabalha nesse mercado, né? Envolve mais o mercado em si, porque o direito permanece direito para qualquer outra coisa, mas quando você é mais especialista em um tema dentro de uma área, melhor você fica naquilo, né? Eu acho que tem um pouco disso, eu não sei se estou viajando, tá, Pedro? Se eu tiver, fica à vontade. E aí eu vejo isso também muito, por exemplo, você vê o marketing jurídico. É marketing, só que aplicado às regras do mundo jurídico, mas se for olhar, tem marketing na medicina, então é marketing na medicina, não, é marketing, mas facilita, então você sabe que alguém trabalha no marketing jurídico é especializado naquele mercado, mas não querendo estar com uma regra diferente, tudo quer dizer, obviamente tem a parte regulatória que você falou, mas é isso, o resto continua as regras, tem que se adequar ao mercado, né? É um pouco disso? É isso. Eu só complementaria ressaltando aquele ponto que eu comentei, assim. Então, por exemplo, você vai pegar o tributário, é o tributário geral, mas também tem uma série de regras que são específicas para a mineração. Sim, concordo totalmente. Por exemplo, regras da OAB para publicidade. Exato. Então, você pega o ambiental tem toda uma regulamentação específica para a mineração. Então, assim, tem... Por isso que é multidisciplinar, né? A forma correta de tratar é uma forma multidisciplinar. Sabe o que eu acho muito legal isso do direito, Pedro? Eu lembro quando a primeira faculdade que fiz foi comunicação social. Eu fiquei frustrado, porque eu gostava de estudar, mas não gostava de trabalhar com publicidade. Daí meu pai falou, Gabriel, por que você não vai para o direito? Você vai achar uma especialidade que você gosta. E tudo bem que eu não sou advogado mais, né? Embora eu tenha a minha OAB ativa, eu não advogo mais. Mas eu achei o meu caminho no direito por conta disso. E é legal isso, porque você, embora você aprenda o mesmo caminho que um monte de gente aprendeu na faculdade, você pode escolher a sua área. Aquele é o seu diferencial, por exemplo. Vê quantas pessoas nasceram no mercado mercado minerário, que tiveram a experiência que você tem, que respiram isso, você consegue diferenciar de uma maneira muito bacana. E são poucas pessoas que conseguem fazer isso, né? Eu acho que isso é muito bacana do direito, né? Do nosso mercado, né, Pedro?
assim como tantos outros, né? Mas é bacana. E, Pedro, eu queria saber, cara, quais são as principais etapas de um projeto de mineração do ponto de vista jurídico ali? Porque se a gente for pensar, por exemplo, sei lá, em incorporação imobiliária tem todo o caminho, né? Compra e venda de imóvel também tem todo o caminho. Existe isso no ponto de vista da mineração? Tem um caminho a ser seguido ali, mais ou menos, básico? Sim, sim, isso é uma coisa muito importante para os nossos ouvintes aí compreenderem a essência da mineração. Legal. Né? São essas fases, né? Assim, então, assim, é importante a gente partir da regra básica, né? A regra básica é, enquanto os recursos minerais estão no subsolo, eles pertencem à União, né? Então, o governo, ele não tem capacidade de fazer todo o trabalho de pesquisa mineral, desenvolvimento e extração, e a lavra, processamento. Isso demandaria um investimento gigantesco que o país não tem como fazer. E por isso não é só no Brasil, isso é praticamente em todos os países é assim que funciona. Então, assim, o governo tem a sua parcela, mas também abre para a iniciativa privada. Então, como é que o governo regula isso? Ele regula no Brasil, e aqui até Fica à para vontade. não expandir demais, vamos concentrar no principal modelo, que são as autorizações e concessões. Existem outros tipos de direitos minerários, que não vem ao caso aqui, eu acho que é muito detalhe. Claro. Vamos concentrar no que é 90% do que rege, né, a mineração. Então, vamos pensando nas etapas, né? Então, assim, a gente basicamente tem a pesquisa para identificação em determinada área, se tem potencial e se realmente tem recursos e eventuais reservas de minerais naquela área. O desenvolvimento, que é toda a instalação, depois que eu vou explicar um pouquinho melhor, o desenvolvimento, e depois, efetivamente, a operação, que é a extração, o beneficiamento e a venda desses minérios. Essas etapas, assim, de forma bem resumida, então, a fase de pesquisa, ela começa com o governo, através da Agência Nacional de Mineração, otorgando autorizações de pesquisa, tá? Que tem prazos determinados, você tem a possibilidade de prorrogar esse prazo. No final, o minerador ele tem que apresentar, ele vai fazendo aqueles investimentos de sondagem, né? Basicamente são furos e outros mecanismos de tecnologia para identificar se tem efetivamente no subsolo aquela riqueza mineral. Ao final do trabalho de pesquisa, ele tem que apresentar um relatório final de pesquisa com as conclusões. São anos, tá? São anos de trabalho. Ele apresenta essas conclusões num relatório que tem que ser aprovado ou não pela agência. A partir do momento que ele tem esse relatório aprovado, isso quer dizer que a agência concordou e disse: estamos de acordo com essa quantia de recursos e esse potencial mineral pode seguir em frente para o que nós chamamos de requerimento de lavra, ou seja, quando ele quer começar a migrar para a fase final de extração. Então, assim, nessa fase toda, aí é um processo mais denso, exige capital, bastante capital. Então, assim, você precisa produzir plano de aproveitamento econômico, que é basicamente um plano de engenharia, de uma forma falando, você precisa produzir a licença ambiental prévia, você precisa ter uma série de questões de provar capacidade financeira e tudo isso para apresentar esse requerimento de lavra. Enquanto isso, você está em paralelo, trabalhando na parte ambiental, buscando a licença de instalação e visando a licença de operação. A partir do momento que você obteve a licença de instalação ambiental, construiu a sua mina, né? Digamos assim, você tem o parque de diversões pronto. Para você virar a chave e ligar, você precisa ter a
concessão de lavra, de um lado, pelo lado regulatório, e a licença final ambiental, que é a licença de operação. Aí sim, você tendo isso tudo, você pode ligar a chave e começar a efetivamente extrair o minério, jogar dentro das suas plantas de processamento para efetivamente extrair o que é de valor e comercializar. Essas fases todas somadas, assim, são vários anos. Um projeto de mineração saindo do zero até a lavra é bem raro sair em menos de 8, 10 anos. Caracas, cara. É, bem raro, bem raro. Especialmente quando a gente pensa em Sim, ouro e sim. nos mais tradicionais, nos minérios mais tradicionais. Então, assim, é bem raro. Então, assim, Porque aparentemente é um processo que tem a parte burocrática, mas é necessária essa parte burocrática, você acha, para fazer isso? Ou realmente é demorado mesmo, poderia ser mais rápido? assim, tem questões no Brasil que poderiam ser mais breves, Claro. sim, mas também tem a questão de que a mineração ela é uma atividade de risco, Sim. porque para o investidor... Estratégico também, né? Não, exatamente, até porque assim, você tem milhares e milhares de autorizações de pesquisa, assim, e quantos projetos efetivamente se transformam em minas, o percentual é bem baixo. Cara, que interessante. Então, assim, você tem muita gente procurando, tem que encontrar e tem que ser... E aí o que acontece? Você não basta simplesmente encontrar, isso está sendo bem... notório, as pessoas estão entendendo melhor esse conceito que eu vou explicar agora, com a questão agora das terras raras, que só se fala nisso. Né? Que a questão não é só encontrar, você precisa encontrar aquele elemento de minério específico em quantidades que sejam economicamente viáveis, ou seja, viáveis no sentido de que para você buscar o financiamento, construir a mina, ter o seu CAPEX, o seu APEX e ainda efetivamente dar lucro, porque aí você tem um projeto viável economicamente, que a gente chama de bankable, né? E aí sim você vai conseguir colocar essa mina de pé. Então não basta só você encontrar determinadas quantidades, tem que ser tudo combinado, tem que estar no lugar certo, tem que ter alguma infraestrutura, logística, possibilidade de ter energia, mão de obra, tudo, ou seja, os astros têm que estar alinhados para o projeto efetivamente sair do papel. Eu queria saber, para quem quer atuar na área, qual que dica que você daria? Para quem está começando agora no direito, fala, putz, gostei dessa área, parece muito interessante, eu tenho um perfil, por onde que eu começo? Bom, primeiro ter interesse pela área, efetivamente entender isso tudo que eu estava comentando, que é assim, uma área que você não sai da graduação. Não tem essa matéria. Você não tem, né? Todo mundo sai como bacharel sem nunca ter lido o código de mineração, né? Então, assim, primeiro ter interesse pela atividade, ter curiosidade, saber que você precisa ter fôlego, porque é uma atividade que tem ciclos, né? Tem ciclos, né? Obviamente, os projetos, eles seguem um ciclo de momento. Então, assim, você tem que aproveitar, surfar bem os momentos bons com as ondas altas e esperar ter fôlego quando o mar acalma. Então, assim, e ter informações corretas, né? Informações seguras, assim. Não, acho que o bom advogado que trabalha na área, ele entende essa questão multidisciplinar e ele entende que ele precisa, antes de mais nada, ser advogado. Como você bem colocou, ele precisa ter as bases sólidas de civil, de societário, de regulação cambial. Você precisa ter tudo isso para você poder
ajudar o minerador, seja no dia a dia dele, das operações, né, nessa parte toda que eu estava explicando, mais regulatória, ambiental, fundiária, você tem muita questão de relações comunidades, eventuais crises, né, acontece alguma coisa com uma barragem, alguma questão assim, você precisa estar pronto para isso, mas também você precisa ajudá-lo a captar recursos, a captar o dinheiro necessário para fazer esses investimentos. Então, para isso, tem uma série de contratos que são específicos da mineração e estruturas mais clássicas. E depois também acontece muito a questão transacional, né? Muitos M&As, né? As empresas precisam expandir, precisam criar sinergias, criar ganho de escala, uma série de questões. Então, é um setor muito interessante, dinâmico. A gente brinca que tem coisas que só acontecem na computação. Mas a minha dica é essa: seja antes de mais nada, tenha as suas bases sólidas. E depois, quando for se especializar, busque os melhores profissionais, pessoal que já tem realmente tradição, para evitar, né? Porque o pessoal que já tem mais tempo na indústria bateu já com a cara na parede mais vezes. E pode economizar tempo dos novos entrantes, né? Perfeito, Pedro. Pedro, eu queria agradecer a sua presença no BD Law, por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Eu queria saber se você tem algum contato para deixar, que o pessoal quiser conversar com você, aprender mais sobre o tema. O espaço é seu, cara. Claro, não. Assim, eu sou sócio do Verano, então o site do Verano Advogados tem todos os meus contatos. O meu e-mail direto, fiquem à vontade, é pedro.garcia@veirano.com.br. Estou à disposição para a gente falar um pouquinho mais, né? Tem muita discussão aqui no momento sobre minerais críticos, transição energética e questões que estão aí nas capas dos jornais, e a gente pode aprofundar bastante. É isso aí, Pedro. Pedro, você está no LinkedIn também, né? Estou no LinkedIn também. Fiquem à vontade para me adicionar. Obrigado. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, @BDenlaw, no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio. Até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.